Evangelho de Mateus, capítulo 6. Perdão, minha irmã, eu meio doutinha. Não sei, se fosse Lucimar, né, pastor? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Amém? E diz assim, amados, a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Repete comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Amém. Louvado meu Pai, glorificado é o teu nome. Eis a tua igreja. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Fala conosco, meu Pai, em o teu nome santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, por favor. Meus irmãos, seria muito importante que nós aprendêssemos a orar. E esta oração que o Senhor nos ensinou, na sua forma. E a forma, ela não é especificamente, repetição do que está escrito aqui, mas é um roteiro. E nós devemos observar esse roteiro, engrandecendo o nome do Senhor em primeiro lugar, louvado e glorificado é o nome do Senhor, determinando, meus amados, em nossa oração, aonde o Senhor nosso Deus está, porque Ele está no céu, louvado e glorificado, pedindo a Ele que venha o seu reino e que seja feita a vontade dEle, tanto na terra como nos céus. O Senhor nos garante, meus amados, o pão nosso de cada dia, porque Deus criou o homem, criou os animais, e o Senhor dá sustento nessa terra. Esse planeta, a despeito dos cientistas aí estarem dizendo que vai haver escassez de comida no mundo, isso, meus amados, não é verdade, porque o Senhor, Ele é o Criador, o mantenedor e o sustentador da sua criação. Então o Senhor não vai deixar faltar. Quem faz a falta de comida é o homem na sua imbecilidade. O homem, meus amados, através das guerras, através da política, ele, meus irmãos, termina cesseando vários povos de terem acesso a alimentos. E quando o homem o faz, ele o faz, meus amados, interessado em riquezas. E ele, a despeito da necessidade do seu próximo, ele, meus irmãos, passa por cima disso, para que ele venha satisfazer seus anseios materiais e carnais. Aqui, meus amados, a palavra diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós precisamos entender que quando eu peço ao Senhor, Senhor, me perdoa meus pecados, perdoa minhas dívidas, perdoa minhas faltas, aonde eu falhei, onde eu faltei contra o meu próximo. Então, meu amado, quando nós pedimos o perdão ao Senhor, nós também precisamos estar com o nosso coração disposto a perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aquele que de alguma maneira nos defraudou. Senão a oração, ela não é atendida, é uma oração incompleta. E aqui, louvado e glorificado, a palavra diz: não nos induza, ou em outra tradução, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui nessa última parte da oração que Jesus nos ensinou, ele declara, meu amado, aqui no capítulo, no versículo 13, teu é o poder, o reino, ou seja, o Senhor, meu amado, é soberano sobre tudo.
E o poder, ele faz o que ele bem entender. E a glória para sempre. Então toda a magnificência, toda a beleza, toda a grandeza pertence ao Senhor. Então, ao Senhor, meus amados, é o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é quem está no controle. É o Senhor quem manda. É o Senhor que faz o que ele bem entende. Louvado e glorificado. E nós adoramos, engrandecendo o nome dele. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então nós precisamos observar que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que estar ligados do início ao final da oração no Senhor, engrandecendo o nome dele, dando a ele toda a honra e toda a glória. Algumas pessoas oram, meus amados, de uma maneira errônea. Oram, meus amados, ali, Senhor, não aguento mais, essa situação está difícil, eu não suporto mais fulano, eu não suporto mais Beltrana, e as pessoas, meus amados, colocam tudo menos dar honra ao Senhor. E nós precisamos observar isso. Mas a palavra diz, oh aleluia, porque teu é o reino e o poder e a honra e a glória para todos sempre. Se ao Senhor pertence todo o poder, se ao Senhor, meus amados, oh aleluia, pertence toda a glória, se do Senhor é o reino, por que nós sofremos? Por que nós passamos tantas privações? Por que nós enfrentamos, meus amados, tantas tribulações? Por que nós passamos por tantas lutas? E muitas vezes nós até nos perguntamos, Senhor, por que tudo isso? A palavra, meus amados, ela nos diz aqui no livro de Efésios, capítulo 1, ou aleluia, nos seus versículos 20 ao 22, a palavra diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, meus irmãos, se ao Senhor Jesus Cristo, louvado e glorificado, pertence, meus amados, todo o poder, toda a autoridade, se todas as coisas estão sujeitas ao nome do Senhor, porque nós padecemos tantas lutas e tantas dificuldades? Porque nós enfrentamos tantas adversidades? E existe um texto bíblico que nós assim repetimos até muito aqui na igreja, e nós até gostamos muito desse texto, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, quando Jesus ele diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado, ou seja, que eles ali atravessassem, entrassem no barco e navegassem para a outra margem do mar da Galileia. E ali, meus amados, no meio dessa passagem, houve uma grande tempestade, ondas impetuosas, e ali se levantaram, meus irmãos, ondas de cerca de, vamos colocar, 2, 3 metros de altura. E quem já andou aí de barco, já andou de navio, sabe o que é isso. Quem está, meus amados, no meio do nada, quem está ali, meu amado, olhando ao seu redor e vendo só água, quando vem grandes ondas, e quando teu barco não está preparado para as grandes ondas, você ali estremece, porque a força da natureza ela é tremenda. Imagina vocês, meus amados, juntos, todos nós no mesmo barco, e o nosso barco começa, meus amados, a enfrentar uma grande tormenta, grandes ondas ali de 2, 3 metros de altura. A proa do barco, ela, meus amados, sobe, parece que o barco vai virar de costas. Daqui a pouco ela cai na vaga, e sobe de novo, e cai na vaga, e entra água. E ali, meus irmãos, olha a situação desses discípulos. Imagino que nós faríamos o mesmo. Correríamos lá para o mastro do barco, e todo mundo se agarrando naquele mastro, todo mundo segurando ali, e clamando, gritando, entrando em desespero. E foi o que aconteceu com eles. E eles estavam ali, no meio de uma grande tormenta, e entraram, meus amados, em pânico.
Mas daqui a pouco eles estavam talvez juntos, agarrados no mastro, e gritando: vamos morrer, vamos morrer. Mas espera aí, está faltando alguém aqui. Está faltando alguém. E eles olharam: mas quem está faltando? Jesus. Cadê Jesus? Né? Será que caiu na água? E quando olharam, Jesus estava lá na polpa do barco, dormindo, todo abraçadinho, todo cobertinho ali, e o barulho é até um pouco diferente. Talvez Jesus estivesse até botando um ronquinho, né? E eles ouviram ali no meio da tempestade um ronquinho de Jesus, e ele tranquilo, né? Aí eles, aquela situação, ela causou o quê? Espanto e talvez até uma certa ira, né? Poxa, todo mundo aqui morrendo, desesperado, e Jesus dormindo. Ei, Senhor, acorda, não te importa que nós pereçamos? E Jesus, meus amados, levanta do seu sono, e quando ele levanta, ele dá ordem ao vento, e o vento se acalma. Ele dá ordem ao mar, e o mar se acalma, e se faz ali o que? Bonança. Aqueles homens, meus amados, ficaram ali atônitos. Quem é este? Que tem poder e autoridade sobre o vento, sobre o mar. Mas é interessante que quando Jesus, ele ali acalmou o mar, acalmou o vento, Jesus, meus amados, ele não usou uma varinha de condão. Jesus ali, meus amados, não apelou para Zeus, acalma esse mar, Zeus. Jesus ali, meu amado, ele não apelou para a rainha dos mares. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ele não apelou, meus amados, para ninguém. Ele, com a autoridade dele, Deus, Criador do céu e da terra: mar, acalma-te, vento, cessa. E cessou. Quem está no controle? Senhor Jesus. Jesus está no controle. Aleluia, Deus. É Ele quem está no controle. E esses homens, meus amados, esses companheiros dessa viagem, eles estavam ali, meus irmãos, na iminência de ver coisas que eles nunca imaginaram na sua vida, que eles nunca ouviram falar na sua vida, e a humanidade já tinha ali seus cerca de quase 5.000 anos. Eles iam ver, meus amados, ali paralítico dançando. Já viu paralítico dançar? Imagina um paralítico dançando, levantando e dançando. Eles começaram a ver paralíticos dançando. Eles viram, meus amados, ali demônio entrando em corpos. Eles viram, meus amados, ali, oh aleluia, defunto, meu amado, sendo ressuscitado, oh aleluia, respirando, voltando à vida e tendo fome. Aleluia. Porque o Senhor começou a operar milagres. Aleluia, Deus. O Senhor começou, meus amados, a operar o que esses homens nunca viram na sua vida. E se você hoje, meu irmão, minha irmã, oh aleluia, tivesse a oportunidade de 2 desses homens estarem aqui conosco, Pedro e João, e você fosse ali: olha, João, vamos ali no gabinete do pastor, que eu preciso contar a minha vida, né? Eu preciso contar das lutas que eu estou passando. O apóstolo João, ele ia repetir para você assim: olha, fica tranquilo, o maior é quem está em ti. Aleluia, Deus. É o que está escrito, meus irmãos, na palavra. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Esses homens experimentaram Jesus. Esses homens tiveram ali experiência com o nosso Senhor, igreja. Esses homens, meus amados, oh aleluia, eles ali, meus amados, caminharam com Deus vivo. E o Senhor, meu amado, Ele é o mesmo daquele barco, Ele é o mesmo de 2.000 anos atrás, e Ele está aqui hoje conosco. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas Jesus, quando levantou daquele barco, Ele jogou no rosto deles a incredulidade. Homens de pouca fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado e glorificado, oh aleluia. Pedro, ele declara ali na sua primeira carta, no seu capítulo 3, 22, que o Senhor Jesus está à direita de Deus, oh aleluia, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aí você continua perguntando: tudo bem, pastor, mas por que eu passo por tantas lutas? Tudo bem, pastor, a palavra é linda, maravilhosa, mas por que eu ainda passo por tribulações?
E aí vem uma pergunta: oh aleluia, pode, meus amados, oh aleluia, o mal ser usado para o nosso bem? A Bíblia diz, lá em Romanos 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o mal, ele pode ser usado para o bem. Está preparado? Porque eu vou fazer uma revelação para você aqui forte. Você crê, se eu falar para você aqui hoje, que Satanás, ele é usado como servo de Deus? Difícil, né? Difícil você aceitar essa palavra, não é? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu meditei muito. Será que o inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele pode ser usado como servo? Quem era ele? Se a gente voltar lá nos primórdios, nós vamos entender quem era ele. Ele, meu amado, meu querido, ele era um anjo louvado e glorificado, e ele era um anjo de grande formosura. Ele era um anjo, meus amados, que tinha uma posição muito elevada nos céus, uma criatura de Deus. Vamos ver. Abre comigo tua palavra no livro de Ezequiel, louvado e glorificado. Oh, aleluia. Ezequiel capítulo 28. Vamos fazer uma leitura aqui, dos versículos 12 ao 15, que diz a palavra. Oh, aleluia. A partir do versículo 14, perdão. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte do santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Então esse anjo, criado por Deus, ele, meus amados, oh aleluia, era o querubim ungido para proteger, estabelecido no monte santo de Deus, oh aleluia. Mas ele, meus amados, era de louvado e glorificado, de uma grande formosura. Versículo 12 diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse era Lúcifer, louvado e glorificado. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Ou seja, tu eras perfeito até a tua tolice. E ele, meus irmãos, já está julgado e condenado. Hoje, na escola bíblica, nós até falávamos a respeito disso. Muitas pessoas, erroneamente, entendem que existe uma luta entre o bem e o mal. Não existe luta entre o bem e o mal. Por quê? Porque, meu amado, o Senhor fez todas as suas criaturas com livre-arbítrio. O Senhor criou os anjos com livre-arbítrio. O Senhor criou o homem com seu livre-arbítrio. Então todos nós somos livres. E os anjos também foram criados livres. E livres para poderem adorar ao Senhor. E a maravilha da adoração, meu amado, está justamente nisto. Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, quando nós o adoramos voluntariamente, espontaneamente.
É nisso que consiste o grande mistério da adoração. Adorar o Senhor independente de qualquer coisa. Oh, aleluia! Oh, meu amado, ali como Paulo, meu amado, lá em Filipenses 4, ele declara, oh, aleluia, tive muito, eu sei estar no muito, no pouco, mas em todas as coisas eu glorifico o nome do Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu amado, não importa a nossa situação, nós estamos sempre adorando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Mas esse aqui se levantou, igreja. Ele se levantou contra o Senhor, louvado e glorificado. E qual foi o motivo da sua queda? O orgulho. Porque ele quis ser maior que Deus. E o Senhor, por ter feito a sua criação, toda a criação nos céus e na terra, livre, com livre-arbítrio, ele também tinha um livre-arbítrio. Mas ele, meu amado, no seu livre-arbítrio, ele intentou no seu coração e ali se tornou o mal possível. Algumas pessoas, elas já vêm até questionar, não, mas Deus que criou o bem e o mal? Não, o Senhor criou o bem, o Senhor criou o perfeito, o Senhor, meu amado, criou tudo sem mácula nenhuma. E como o Senhor fez todos livres, ocorreu ali a possibilidade do mal. E essa possibilidade veio e se manifestou no coração daquele que intentou se levantar contra o seu Criador. A criatura se levantando contra o seu Criador. E o seu orgulho foi a sua queda. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui, meus amados, oh aleluia, a palavra, quando eles caíram, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, eles foram ali, meus amados, na criação de Deus, no homem e na mulher. E falaram para eles, ali ele falou para eles, né? Vós sereis iguais a Deus. Ele já tinha o mal, porque manifestou nele o mal. E ele foi na criatura de Deus, dizendo a eles, vós sereis iguais a Deus. E ali foi quando houve a grande desgraça da humanidade, porque ali o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem quis ser igual a Deus. Da maneira que ele se rebelou, e ele, meus amados, queria um trono acima de Deus. Ali, meus irmãos, louvado e glorificado, o homem quis ser da mesma maneira. Abre comigo Isaías, louvado e glorificado, Isaías capítulo 14. Isaías 14, eu vou lendo aqui a partir do versículo 13, e diz a palavra: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Repete comigo, subirei. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Repete, exaltarei. E no monte da congregação me assentarei. Repete, assentarei. Versículo 14, subirei, repete, subirei. Acima das mais altas nuvens, e serei, repete, serei semelhante ao Altíssimo. Olha a sequência, oh aleluia, o que ele diz: louvado e glorificado, Senhor, é o teu santo e sagrado nome. Subirei, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, subirei acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Isso é a manifestação do orgulho dele. Aleluia. E o orgulho foi a sua queda. E muitas pessoas, e como nós sabemos, a palavra nos ensina que ele está julgado e condenado. Ele já está julgado e condenado. Mas se ele está julgado e condenado, por que ele não está preso? Parece até o STF e não hoje. Mas nós temos que entender o seguinte: o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o Senhor é atemporal, irmãos. O Senhor, Ele não está vivendo o nosso espaço de tempo. O Senhor não vive minuto, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Não, o Senhor é atemporal. O Senhor já está no eterno. E o Senhor já determinou. E essa pergunta é respondida no Salmo 139. Quando o Senhor diz: antes que vós fostes formados, eu já vos conhecia.
Tem almas ainda para vir. Tem almas ainda, meus amados, para serem alcançadas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Tem almas ainda que precisam de salvação. Por isso, meu amado, ainda não chegou o desfecho final. Porque tudo tem um controle. E quem está no controle é o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado e glorificado. Mas como o Senhor usa o inimigo? Ele usa de 3 maneiras para aqueles que o Senhor está trabalhando. Primeiro, para aperfeiçoar os fiéis. Louvado e glorificado o Senhor. E nós precisamos entender, todos nós temos uma doença. Tem alguns países aí que estão atacados por alguns vírus. Na África ali agora é recorrente aquela ida e vinda do ebola. Nós temos aqui no Brasil, que foi isso importado para cá, a gripe chikungunya, essas gripes virais que estão vindo de outros povos. Nós tivemos aqui a Olimpíada, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos esses jogos, nós tivemos aí militares da Força Brasileira trabalhando ali, servindo no Haiti, servindo na África, e tudo isso, meus amados, termina trazendo a contaminação aonde não tem. Se tem alguns povos indígenas aí na Amazônia, que eles nunca tiveram comunicação com a civilização, com o branco. Se nós formos visitar esses povos, não, vamos lá levar um presente para eles, agradá-los, não faça isso. Você vai dizimar as tribos, porque você tem tantos vírus, nós temos tantos vírus, e se nós formos visitá-los, eles vão contrair doenças que eles não têm autodefesa para pôr. Eles não têm a autoimunidade, como nós já adquirimos. E da mesma maneira nós precisamos entender, existe um vírus maligno, que entrou na humanidade. Esse vírus se chama pecado da desobediência. E através dele o homem decaiu. Então todos nós somos doentes espirituais, porque nós somos decaídos. E nós, meus amados, estamos, aleluia, nos preparando para um encontro com o nosso Senhor, com o nosso Criador, através do nosso Salvador Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui hoje em memória do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Mas o Senhor, meu amado, aleluia, Ele usa o inimigo para aperfeiçoar os fiéis, louvado e glorificado. E um exemplo disso, nós temos ali justamente em 2 Coríntios capítulo 12, abre comigo. 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou fazer uma leitura rápida. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Até aqui. O apóstolo Paulo, ele, meus irmãos, foi um homem muito famoso. Ele é um homem muito conhecido. O apóstolo Paulo, ele teve a visão de Deus. Ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo. Aqui nesse relato, ele diz que foi até o 3º céu. Ele foi até o paraíso. Esse homem esteve frente a frente com Deus. E ele, meus amados, esteve frente a frente com Jesus Cristo. Ele teve uma audiência com Jesus Cristo. Ele participou, meu amado, como um dos escritores, maiores escritores da Bíblia Sagrada. Ele tem, meus amados, todos os motivos para se engrandecer e para ter orgulho. Vamos seguir. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo e muitas pessoas conjecturam: não, mas ele tinha um espinho, o problema dele era um problema sexual, não, o problema dele era um problema na vista, não, o problema dele era isso, era aquilo. Não, meu amado, o Senhor, meu amado, permitia que o inimigo, aleluia, o atormentasse para que ele não se exaltasse, para que ele entendesse, meu amado, que todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor e não a nós. Para entender, meu amado, que toda capacidade provém do alto, provém do Senhor. Nenhum de nós é capaz de nada, igreja. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui, aleluia, nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Jó. Jó, ele tinha tudo, era rico, o homem mais rico da sua época, 10 filhos maravilhosos, e ele tinha, meus amados, ali o poder da riqueza. E Satanás, meus amados, foi até o Senhor, e ele foi usado como servo de Deus, mesmo contra a vontade dele. E eu garanto para você, ele não está nada satisfeito em ser usado como servo do Senhor, mas ele é usado como instrumento de Deus, porque quem manda é o Senhor. Aleluia. Porque quem está no controle é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Viste meu servo Jó, como ele me honra, minhas palavras. E Satanás joga na cara do Senhor: também ele tem tudo, já que ele tem tudo, ele pode te adorar. Vai lá e tira tudo que ele tem. Aí o Senhor diz: mas não toques nele. Quem manda? Quem manda é o Senhor. E o inimigo vai lá, derruba a casa em cima dos filhos de Jó, mata todos os filhos de Jó, os 10 filhos, manda ladrões que roubam tudo que Jó tinha, e ele volta lá no Senhor, põe dor nele. Eu quero ver se ele continua te adorando. Vai lá e toca no corpo dele, mas na vida dele você não toca. Quem manda é o Senhor. E o inimigo põe uma doença em Jó. Capítulo 3, versículo 25 do livro de Jó nos relata, meus amados, e Jó declara: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, aonde existe o medo, não existe o amor. E se existe o medo, não é amor. O povo ali, quando o Senhor, aleluia, no Monte Horebe, no Monte Santo, o Senhor, meus irmãos, ele desceu para falar com o povo teve medo de Deus e correu. E falou para Moisés: basta que você, Moisés, fale com Deus, para que nós não pereçamos. Ou seja, o povo teve medo de Deus. E aonde tem medo, não tem amor. O medo, ele é, meu amado, a ausência de amor. Nós, como servos do Senhor, nós temos o temor do Senhor. E o temor do Senhor é em não, de forma alguma, desagradá-lo, em não magoar o nosso Senhor, o nosso Deus. E aqui nós temos um exemplo, meu amado, claro, de que o Senhor permite e deixa, meu amado, o inimigo agir como um servo dele para, aleluia, aprimoramento dos seus servos. Muitas vezes nós passamos por lutas. E por que nós passamos por lutas? Porque, meus irmãos, nós estamos dentro de um envelope, uma carenagem chamada carne. E dentro desse envelope que nós temos, sabe, ele está ligado aqui às coisas do mundo. Então nós estamos, meus amados, todos os dias lutando a alma, lutando o nosso espírito contra a nossa alma. Existe uma guerra muito grande. E a carne, ela milita contra o nosso espírito. Então nós corremos risco todos os dias de cedermos às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, à soberba da vida. E muitas vezes nós oramos: Senhor, eu preciso, meu Pai, Senhor amado, abre essa porta, meu Senhor, por favor, meu Pai, me responde. E o Senhor não diz nada. E vem a luta. E essa luta, meu irmão, minha irmã, é permitida pelo Senhor. Porque quando nós passamos pelas tribulações, nós crescemos, nos aprimoramos do Senhor.
E quem traz, meu amado, a luta, quem traz essa tribulação? O inimigo de nossas almas. Porque a palavra diz lá em João 10 que ele veio matar, roubar, destruir. Então por isso, igreja, aleluia, nós temos que nos gloriar e glorificar o nome do Senhor em qualquer circunstância que estejamos passando. Em tudo dai graças a Deus, porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós, como servos do Senhor, precisamos, meus amados, aleluia, aprender, aleluia, a glorificar. Segundo ponto, o Senhor usa Satanás como seu servo para despertar os que dormem. Louvado e glorificado. O apóstolo Paulo, ali no primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, ele encontra, meu amado, na igreja de Coríntios, uma situação de adultério. Abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 5. Louvado e glorificado. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentro de vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus? Então nós temos aqui, aleluia, o Senhor, meu amado, usando o inimigo como, meus amados, aleluia, instrumento de despertar aquele que está adormecido. Situação semelhante nós encontramos lá no rei Saul. E Saul, meu amado, ele fazia, aleluia, aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E quando nós usamos ali, meus amados, um texto do livro do Antigo Testamento, nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, que o Senhor, meu amado, permitiu que um espírito maligno fosse ali atormentar Saul. Por quê? Porque o Senhor queria salvar Saul. O Senhor queria que Saul se convertesse. Mas Saul, meu amado, aleluia, ele virou as costas para o Senhor. E ele foi fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Ele foi ali, meu amado, era para ir a uma guerra. Ia lutar contra os filisteus. E ele consultou ali a Samuel. E Samuel disse a ele: me aguarde, aleluia, que estaremos ali oferecendo holocaustos ao Senhor, para depois ir à guerra. Esperou Samuel. Mas Samuel está demorando. Vamos nós mesmos fazer os holocaustos ao Senhor. Ali ele perdeu o seu reino. E muitas pessoas estão agindo sem oração. Estão vivendo, meu irmão, minha irmã, sem conversar com o Senhor. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor todo dia. Amém. Você vai na padaria da esquina, ora ao Senhor: Senhor, me guarda, meu Pai. Eu estou indo à padaria, meu Pai, eu estou indo ao meu trabalho, meu Pai, guarda meu dia, guarda, meu Senhor amado, a minha língua, guarda a minha mente, meu Pai.